Meus irmãos, paz do Senhor, estamos de volta hoje estudando nossa 13ª lição, nossa última revista desse trimestre, um trimestre riquíssimo, onde estamos estudando ainda as ordenanças bíblicas, desde o momento da nossa conversão até o momento de Jesus nos tirar daqui, né? Estamos concluindo essa nossa revista desse trimestre, onde estudamos sobre a importância do batismo nas águas, a importância da Santa Ceia, a importância de prestarmos um culto racional, a importância do cuidado financeiro, da contribuição financeira, da vigilância, da oração, da obediência, da submissão, lealdade, também falamos de fidelidade, perdoar aqueles que nos ofendem, a importância da santificação, fazer o bem, exercer a fé, amar o próximo. E hoje, nossa última lição desse segundo trimestre, vamos estudar a respeito da pregação do Evangelho. Nossa 13ª lição, fechando esse trimestre, ordenança para pregar o Evangelho. Vamos falar hoje sobre a Missio Dei, a missão de Deus, o idem que Jesus deixou para a sua igreja. O nosso textuário está aqui escrito no Evangelho, escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo, independente da carga ou do cargo ministerial, ele tem a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Os objetivos que estaremos discorrendo, estudando nesta lição, mostrar que o idem é uma ordenança sem constentação, tá? Falar que o tempo de semear é ininterrupto, e ressaltar que ganhar alma é algo sublime. Jesus nos deixou esta responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus, tá? Então, a igreja de Cristo, ela recebeu um mandamento, e que mandamento é este? Para anunciar o Evangelho. Então a igreja recebeu um mandamento para anunciar o Evangelho, recebeu o conteúdo da pregação. Que conteúdo é esse? A palavra de Deus, o revestimento de poder do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias, enquanto cumprimos a missão, a Missio Dei, a missão que começou no coração de Deus. Nosso texto bíblico de referência está aqui no Evangelho escrito por João Marcos, capítulo 16, versículos do 15º ao 20º. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor
e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Estamos diante da ordenança da comissão, da grande comissão que Jesus deixou para a sua igreja, não só para os seus discípulos, seus principais discípulos ali, seus 12 discípulos, mas para a sua igreja em todo o mundo. A responsabilidade de pregar o evangelho, de dar testemunho, de ser sal e luz, como Jesus vai falar lá, registrado no evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 13, a responsabilidade de sermos a luz que brilha, a luz do Espírito Santo na nossa vida, refletindo a glória de Deus e sendo testemunhas do quanto é extraordinário fazer parte do reino de Deus. A responsabilidade está sobre meus ombros, sobre teus ombros. Primeiro tópico da nossa lição: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Pregar o evangelho é missão da igreja, fazer discípulo de todos os povos, ser testemunha até os confins da terra. Então, a responsabilidade do cristão, ela é muito grande e ela não acaba. Enquanto Jesus não nos tirar daqui, nós temos a responsabilidade de ser canal de Deus para abençoar vidas, para anunciar o evangelho da salvação àqueles que ainda precisam ser alcançados pelo evangelho de Cristo. O Senhor nos convoca, convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o evangelho em todo o mundo, não é só onde você está. Então nós oramos, nós contribuímos, nós enviamos, nós fazemos a nossa missão, que é estar no centro da vontade de Deus, sendo o elo, o canal de Deus, o vaso de Deus, para abençoar vidas, tá? Então, não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. A nossa responsabilidade, a nossa incumbência, como crentes fiéis, é alcançar outros, assim como nós fomos alcançados para o Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte para nos levar para casa, tá? Então a missão de Deus está sobre nossas responsabilidades, tá? Então é muito sério esta comissão que Jesus deu para a igreja. Muitos pensam que esta responsabilidade está só sobre os pastores, sobre os evangelistas, sobre os missionários que estão no campo. Não. Ninguém está isento desta grande comissão. Já diz grande comissão, porque todos estão envolvidos. Você não foi alcançado por alguém? Alguém não pregou para você? Você não ouviu um louvor que alguém cantou? Você não ouviu uma pregação que alguém ministrou, inspirado pelo Espírito Santo? Alguém não te deu um folheto? Alguém não orou por você e Jesus te deu uma bênção, te curou? Então, alguém foi canal de bênção na tua vida. Logo, nós precisamos multiplicar esta bênção na vida de outras pessoas também, tá? Então, pregar o evangelho é missão da igreja. A missão, ela não começou na igreja. A grande comissão, ela não começou na igreja. Ela começou em Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus estava lá determinando que da semente da mulher nasceria aquele, no caso Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o primeiro casal, Adão e Eva, pecaram, lá no Éden. Deus não deu as costas para o homem. Foi necessário que o homem fosse separado, por causa do pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, porque Deus é santo.
Tá? Deus ama o pecador, mas Deus não tolera pecado. Tá? Deus ama o pecador. Então a missão, a grande comissão, ela não começou, né? A missão não começou com a igreja, ela começou em Deus. Então, a partir do momento que Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele, no caso Jesus, Deus já estava com um plano traçado. A partir daí, Deus chama um homem e sua esposa, no caso Abraão, Gênesis capítulo 12, para a partir deste casal iniciar todo o processo daquele povo, da descendência, né, da origem de onde viria o Messias. Tá? Deus chama Abraão, Abraão obedece, aí entra a importância da obediência, da fé. Abraão, conhecido, chamado como pai da fé, segue as orientações do Senhor, né? Vai onde Deus envia, o povo se multiplica, cresce, vira milhares de pessoas, viram escravos no Egito. Deus levanta um libertador, Moisés, para conduzir o povo da saída do Egito. Tá? Então, durante todo aquele processo, quando o povo entra em Canaã, né, aquela multidão de milhares de judeus, tá, de hebreus, e o propósito de Deus, conforme está lá em Deuteronômio, era que a nação de Israel fosse uma nação santa, um povo que viesse ser exemplo para as demais nações, para os demais povos. E a partir de Israel, observe que o plano de Deus está seguindo, né, para que o Messias viesse no tempo determinado por Deus. Então, o propósito de Deus era que o povo israelita, né, os hebreus, fosse uma nação, um povo modelo, e a partir dos hebreus, os demais povos, as demais nações viessem a ter o conhecimento, a sentirem-se atraídas ao Deus de Israel, ao Deus único. De certa forma, o povo de Israel falhou nesse propósito, mas os planos de Deus nunca são frustrados. Ninguém frustra, atrapalha os planos de Deus. Tá? Israel falhou nesse propósito, porque Israel se envolveu, né, se envolveu no paganismo, né, na idolatria, na prostituição espiritual, enfim, motivo tal que foram levados para o cativeiro. Mas o plano de Deus nunca foi atrapalhado. Tá? Então, nós observamos no Antigo Testamento que o povo israelita não era um povo proselitista, ou seja, não era um povo que ia anunciar o Deus de Israel. Nós vemos lá na história do profeta Jonas que o único ali que nós vemos Deus enviando a pregar aqueles povos de Nínive. Entretanto, Jonas rejeita, né? Cria várias artimanhas ali para não ir anunciar ao castigo para aquele povo ali de Nínive, né? Por causa, Jonas não queria que ele se arrependesse. Então a gente observa que o povo hebreu não tinha essa visão de anunciar o reino de Deus, o Deus único, aos demais povos, né? Israel era um povo fechado, né, exclusivista, que não se interessava em partilhar, né, a mensagem, o Deus único, aos demais povos. Entretanto, os diversos sinais, milagres, né, que Deus realizava ao longo da história, não era só para o povo de Israel. Deus estava mostrando para todas as nações que ele era o único e verdadeiro Deus. No Novo Testamento já é diferente. Jesus, quando ele inicia seu ministério, nós observamos que Jesus já começa andando, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, anunciando, pregando, enviando os seus discípulos. Então nós observamos que com Jesus ele já começa, né, enviando, indo, tá? Então começa ali a missão da igreja, né, Jesus ensinando aos seus discípulos que ele iria partir, mas a missão de Deus, iniciada em Deus, no coração de Deus, a missão de Deus, tinha que dar
continuidade. Então, Jesus comissionou seus discípulos, né? Seus discípulos passaram para os discípulos e assim sucessivamente. Então, a missão de Deus está hoje sobre a responsabilidade da igreja. Mas a igreja está sozinha? Não. Jesus disse, lá em João capítulo 14, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só, enviarei outro Consolador, tá? Que é o Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá autoridade, né, no nome de Jesus, para pregar o Evangelho de Cristo. Então, a missão, a responsabilidade está sobre meus ombros e sobre teus ombros. O Evangelho registrado, escrito por Mateus, enfatiza que a missão inclui não apenas anunciar, mas fazer com que outros de todas as nações sejam também discípulos de Cristo, ou seja, que sejam batizados e ensinados sobre os mandamentos do Senhor. Já que no Evangelho escrito por Marcos, nós vemos a relevância da pregação do Evangelho para que as pessoas creiam e sejam batizadas, tá? O apóstolo João, no seu Evangelho, João capítulo 20, versículo 21, registra que Jesus é quem envia os seus discípulos, é Jesus quem envia, né? Não se trata de uma tarefa de origem humana ou mais um programa eclesiástico, enfim, é a missão que começou em Deus, no coração de Deus, quando o homem pecou, tá? E só terminará quando Jesus arrebatar a sua igreja. Então, não tem essa de que a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do pastor, é da liderança, é do evangelista. Não, a responsabilidade é de cada um de nós, tá? Então, o idem de Jesus é para todos, indistintamente, tá? A tarefa de ganhar almas não se aplica somente à liderança. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, através ali de Lucas, diz: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, onde você está, na sua cidade, no seu estado, no seu país, até os confins da terra. Onde eu estou, onde eu estou indo, aonde eu estou indo, onde eu chegar. Então, é nossa responsabilidade, né? Está diante de nós a missão que Deus nos confiou para fazer discípulo, tá? Então, fazer discípulo de todos os povos. Essa foi a autorização que Jesus deu a cada um dos seus seguidores. Então, irmãos, é privilégio, é uma honra estarmos a serviço do reino de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, daquele que tudo pode, daquele que nada, absolutamente nada, fica escondido aos seus olhos, tá? O propósito, o ministério de todo cristão, independente de outras funções, dons ou ministério que exerçam, todos fomos chamados e incluídos para o cumprimento da missão que começou no coração de Deus, tá? Então, o Evangelho, nós temos visto hoje, né, em nossos dias, esse Evangelho de facilidade, de triunfalismo, da prosperidade, o Evangelho sem nenhum compromisso voluntário, que não anuncia o arrependimento, não anuncia que existe inferno, que existe céu, que aqueles que não se arrependerem vão para o inferno. Foge disso. Volta para a Bíblia Sagrada e você vai ver, né, que é totalmente diferente de muitos que estamos vendo aí, tá? Então, o Evangelho sem nenhum compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo e a sua palavra é um Evangelho de facilidades, é um Evangelho fácil. Cuidado com esses Evangelhos fácil, tá? Hoje há uma pregação muito grande, principalmente nas redes sociais, enfim, irmãos, desses evangelhos de prosperidade, desses ensinos de facilidade, de prosperidade terrena, sem levar em conta, né, a vida casta, santa, pura, que o cristão precisa levar. Deus só quer o coração. Será que Deus só quer o coração?
Quando Deus tem o nosso coração, o nosso interior, o nosso exterior vai sendo transformado também, tá? Então a gente precisa ter cuidado, tá? Então, ser testemunha até os confins da terra. Há uma recomendação antes de ser testemunha, de pregar o evangelho. Qual é? Ser revestido de poder. Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ficai, falando para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, não vá de peito aberto. Se revista, ore, consagre sua vida, jejune, estude a palavra, pratique diariamente o exercício da oração. Não vá de peito aberto. Jesus nos falou para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, esperem o revestimento de poder. Não vá sozinho, entende? Então, é uma recomendação do Senhor. O mensageiro de Deus, da palavra de Deus, precisa de ousadia do Espírito Santo. Então, quando os apóstolos foram revestidos de poder, nós vamos ver lá em Atos, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, quando Pedro, ali revestido de poder, cheio de autoridade, chegando ali no cenáculo e pregando e anunciando, né, sendo levado preso com os demais apóstolos, e mesmo assim, quando saíram, não se importaram, continuaram pregando na autoridade do Espírito Santo. Então, a autoridade, o poder, a ousadia do Espírito Santo nos impulsiona, nos comissiona, tá? Nos dá esta autoridade, né? Nós já temos autoridade no nome de Jesus, mas a capacitação, o revestimento de poder é necessário em cada um de nós, tá? Então, é uma responsabilidade nossa nunca deixar de pregar o Evangelho de Cristo, tá? Podemos anunciar o Evangelho aos que estão próximos de nós, né? Nossa própria casa, nossa família, nossa comunidade, nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho. Oportunidade não falta. E quando não temos a oportunidade de falar, talvez pelo ambiente ser hostil, aí entra o testemunho do cristão. Qual testemunho eu e você estamos dando? Será que as pessoas à nossa volta que não são cristãos se espelhariam em nós, ou se espelham em nós como exemplo de um homem, de uma mulher de Deus? Jesus é glorificado na minha vida, na tua vida? Qual testemunho estamos dando? É nossa responsabilidade, tá? É nossa responsabilidade diante de Deus, ser canal de bênção. É o que Jesus vai dizer em Mateus, novamente, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal e a luz do mundo, tá? Então, é começar com os mais próximos, né? E não esperarmos que os mais próximos se convertam para depois ir aqueles que estão mais distantes. Não é assim. Novamente, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder para ser minha testemunha. Onde você está indo, onde você chegar. Não para. A comissão do Senhor, ela não dá um tempo. Ela continua. A igreja está aqui ainda, por quê? Porque ainda existem pessoas para serem alcançadas, tá? Outra coisa, em nome de Jesus. Jesus é o centro. Sem Jesus, nada acontece. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, quando o povo hebreu, o povo estava ali no deserto, que fizeram aquele bezerro de ouro, né, que houve aquela indignação, que Deus disse a Moisés que não iria com o povo, enviaria o seu anjo, porque se fosse com o povo, Deus ia exterminar aquele povo por causa da incredulidade, da rebelião, né? O que é que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Então Moisés entendeu que até não adianta, possa ser no deserto, é melhor estar no deserto com aquele que forjou, que projetou, que criou o deserto,
e que está no banquete do Egito sem a presença de Deus. Então Moisés diz: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, tá? Lembra de Davi, 1 Samuel capítulo 17, quando Davi foi diante de Golias? Davi foi em nome do Senhor. Davi não foi sozinho de peito aberto nas suas próprias forças. Davi disse: em nome do Senhor. Entende? Então é no nome do Senhor. Em Lucas capítulo 10, versículo 17, os discípulos falaram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Pelo nome de quem? De Jesus. Então não vá de peito aberto. Revista-se de poder, revista-se da autoridade do Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, tá? Então Jesus também, ele citou, ele disse lá, por exemplo, Lucas capítulo 24, Jesus diz, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, é em nome de Jesus e revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segundo tópico da lição, pregar a palavra em todo o tempo. O que semeia, semeia a palavra. Pela manhã, semeia a tua semente. O que observa o vento nunca semeará, tá? Então, Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz a Timóteo, exorta o seu obreiro, o seu discípulo Timóteo, para que Timóteo pregue a palavra em tempo e fora de tempo, ou seja, esteja preparado. A oportunidade chegou, esteja preparado, tá? Não é apenas ouvir, mas guardar, obedecer, também pregar e anunciar. Deve estar sempre de prontidão o cristão, disponível. A oportunidade apareceu, anuncia, dá testemunho, prega, abençoa, em nome de Jesus. E Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha no coração desta pessoa, né? Não podemos ser preguiçosos, desleixados, né? A responsabilidade é muito grande, tá? Apareceu a oportunidade, esteja pronto. Pedro vai dizer, né? Qual é a razão da nossa esperança? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Qual é a razão da nossa esperança? Então, esteja preparado para anunciar, pregar o verdadeiro evangelho, tá? O que semeia, semeia a palavra, tá? Na parábola, o semeador, registrado lá em Marcos, capítulo 15, quando Jesus fala a respeito da semeadura, tá? Jesus vai dizer ali que algumas da semente anunciada caiu na beira do caminho, aí vieram as aves e comeram, outra caiu em pedregulho, veio o sol e queimou, não havia terra suficiente, outra caiu entre espinhos, os quais sufocaram, não deixaram crescer e frutificar, né? Mas outra caiu em boa terra, está aqui em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 14. Mas outra semente caiu em boa terra, ou seja, essa frutificou, essa deu fruto, essa deu vida, tá? Então, nós não sabemos qual é que vai dar fruto e qual é que não vai dar, se não lançarmos a semente. Não tem como a gente saber, entende? Então, a semente é o quê? É a palavra de Deus. Ela deve ser a semente genuína. A palavra de Deus, ela é pura, ela é vida, né? Mudar o caráter jamais da natureza da palavra de Deus, tá? Anuncia o evangelho. O poder de Deus, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. É a boca de Deus, é Deus falando, entende? Então o evangelho não precisa de desvios, não precisa de rodeios, de invenções, inovações, porque ela é vida, porque ela não muda, ela não se altera, ela não se equivoca, ela não erra. Por quê? Porque Deus não erra, tá? Então a semente não precisa mudar o seu formato para influenciar as pessoas. O evangelho de Jesus, ele é simples e acessível
a todos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz: porque não me envergonho de quê? Do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é poder, é vivo, não é morto. Às vezes, a pessoa precisa apenas de uma palavra. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Deus conhece. Então, apenas uma palavra pode mudar a história daquela pessoa, tá? Então, pela manhã, semeia a tua semente. Não sabemos qual semente prosperará, conforme aqui a parábola do semeador, né? São lançadas inúmeras sementes durante o dia, mas o semeador nunca terá condição de saber qual delas vai frutificar. Por isso, não podemos nunca deixar de lançar semente no solo, que são os corações dos ouvintes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz: um planta, outro rega, e quem dá o crescimento? Jesus. Então, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos missionários, discípulos, tá? Então, nós semeamos, outro vem, rega, e quem é que dá o crescimento? Cristo, Jesus, o Salvador das nossas vidas. Então, não tiremos a nossa mão do eirado. Paulo vai dizer a Timóteo: aquele que se alistou não se embaraça mais com os negócios dessa vida, né? Para estar pronto a agradar aquele que o chamou. Ou seja, não é hora de olhar para trás, tá? Então, observemos que quem observa o vento nunca vai semear. Nunca haverá condição perfeita e tranquila durante a nossa estadia aqui na Terra, nunca. Nós vivemos em guerra, nós vivemos em batalha, o reino das trevas luta diariamente para que o Evangelho, para que os corações não sejam alcançados, entende? Então nunca haverá condição perfeita e tranquila durante a nossa estadia aqui. Se olharmos para as dificuldades, para os ventos contrários, e pararmos diante do inimigo que batalha contra a expansão do Evangelho, nunca semearemos nada e as almas morrerão em seus delitos. Então, você é discípulo? Você é igreja? Você é membro do corpo de Cristo? Não podemos ficar confinados simplesmente dentro das paredes da igreja, pregando para crente dia após dia. E as almas que estão lá fora? Tá? Então a gente precisa ter essa consciência. Os que foram dispersos, lá em Atos, capítulo 8, por exemplo, com a morte de Estevão, tá? Com a perseguição ali encabeçada por Saulo, né? Estevão foi apedrejado, e a perseguição era tão grande ali em Jerusalém que os cristãos fugiram literalmente de Jerusalém para não serem mortos. Só ficaram os discípulos de Jesus, tá? E aonde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Estavam sendo perseguidos, mas aonde iam anunciar o Evangelho. Filipe, o evangelista, né, que foi escolhido ali para ser um dos diáconos em Atos capítulo 6, Filipe desceu para Samaria por causa da perseguição. E chegou em Samaria pregando, né, o Evangelho, pregando Jesus, e almas sendo convertidas a Cristo, o demônio sendo expulso, enfermidades sendo repelidas, né, pessoas enfermas sendo curadas, e o poder de Deus transformando, mudando vida. Tá? Então, Filipe tinha um revestimento de poder na autoridade do Espírito Santo. Então, não era um tempo fácil. Fugindo para não ser morto, tá? Tempos difíceis, mas não deixando de dar testemunho, de ser exemplo. Tá? Então, é nossa responsabilidade, diariamente, darmos testemunho de que Jesus é o Salvador da humanidade. Quem ficar aguardando condição ideal para dar início ao empreendimento, nunca vai fazer nada. Porque o obstáculo sempre ocorrerá, sempre haverá. Nunca haverá condição perfeita, né? Não, sempre haverá obstáculos, tá? E o terceiro tópico da nossa lição
O que ganha alma é sábio. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Os campos já estão brancos para a ceifa. A recompensa de levar a preciosa semente. Provérbios, capítulo 11, versículo 30, o sábio vai dizer que quem ganha almas, sábio é. Então o crente precisa levar o pecador a conhecer o evangelho de Jesus. É nossa responsabilidade, tá? Precisamos agir. Muitos estão conformados dentro das quatro paredes, conformados na igreja, vivendo uma vida de egoísmo. Já fui salvo? Para mim está ótimo, não importa os outros. Quando Jesus desceu para Samaria, João capítulo 4, os discípulos não queriam que Jesus passasse por ali, tá? Mas Jesus, onde tem um coração quebrantado, Jesus não cria obstáculos, ele vai. Onde tem um coração quebrantado, Jesus vai, porque foi ele que pagou o preço. Em João capítulo 10 ele diz, 10 versículo 18, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ninguém me forçou, eu mesmo dou a minha vida pelas minhas ovelhas, tá? Então a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 9, versículo 25 ao 38, tá? A seara é grande, cadê os ceifeiros, tá? Então podemos ganhar almas com a mensagem proclamada pessoalmente, diariamente temos contato com pessoas, podemos ganhar alma com testemunho pessoal, e exemplo de vida, podemos ganhar alma com ajuda financeira para custear a obra missionária, abrindo novas frentes de trabalho, implantando novas igrejas, custeando os missionários, obreiros, o desempenho das suas funções, orando, contribuindo, intercedendo, enviando. Há trabalho, há muito trabalho, mas poucos estão verdadeiramente comprometidos, tá? Muitos estão prontos para entregar suas vidas a Cristo. Quantas pessoas hoje estão orando a Deus, pedindo, dizendo, se o Senhor existe, envie alguém para falar comigo, envie alguém para orar por mim, envie o socorro. O mundo está um caos. E nós, como Jesus disse, somos a luz de Cristo. Quando a luz chega, ela não diz eu estou aqui. Ela é vista de longe. Ela é apontada, porque ela mostra que há vida. E nós somos as testemunhas de Cristo, tá? Então Cristo nos comissionou para fazer a diferença. Jesus nos manda orar para que Deus envie mais pessoas para trabalhar como ceifeiros, colhendo almas para Cristo. O que é que estamos fazendo? Os campos já estão brancos para a ceifa, Jesus fala isso, mas são poucos que se comprometem e querem verdadeiramente ganhar almas para Jesus. São poucos. Jesus identificou uma multidão e teve grande compaixão deles porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Aqui em Mateus capítulo 9, versículo 4. Em João capítulo 4, versículo 35, quando Jesus falou a respeito da água da vida para aquela mulher samaritana. O que foi que aquela mulher fez? Deixou seu cântaro e foi anunciar lá em Sicá, na sua comunidade. Olha, encontrei alguém que falou toda sobre a minha vida. Não seria esse o Messias? E a palavra daquela mulher levou aqueles samaritanos a ir até o poço para verdadeiramente tirarem a dúvida. Seria realmente ele o Messias? Então a mulher lançou a semente. E a semente deu fruto. Aí os discípulos chegam e Jesus diz, vede, os campos já estão brancos. Cadê os ceifeiros? Cadê os ceifeiros? Tá? Então, quantas almas estão no ponto de serem colhidas, mas faltam os ceifeiros? Muitos estão aguardando
por causa da misericórdia de Deus. Jesus disse, porque nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, né? E vós entrastes no seu trabalho, João 4, versículo 37. Então, muitos já anunciaram antes. Alguém ouviu uma pregação um dia, alguém ouviu um louvor um dia, mas os afazeres da vida o sufocaram. Lembra da parábola do semeador? Marcos capítulo 4. Mas aos afazeres da vida, as vicissitudes da vida, as opressões malignas sufocaram. E aquela pessoa está oprimida. Orando a Deus para que dê força. Aí Deus vai usar quem? Eu e você, para ir até esta pessoa. Mas se eu não me colocar na brecha, Deus chega para Isaías e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Entende? Então, quantas sementes já foram plantadas e só falta eu e você para lançar o convite? Mas o que é que estamos fazendo? Estamos confortáveis em nossa igreja? Não queremos mais responsabilidade nenhuma? Tá? Jesus deixou claro que à nossa volta há uma colheita contínua que aguarda para ser ceifada. Olhemos à nossa volta, irmãos. Todos os dias nos relacionamos com pessoas que precisam apenas de uma palavra para que o Espírito Santo trabalhe naquele coração, tá? Então, diariamente encontramos pessoas prontas a ouvir a palavra de Deus. O problema é que estamos tão imersos nos nossos afazeres diários, nas coisas dessa vida, que não nos atentamos à responsabilidade que está sobre nossos ombros, tá? Então, a recompensa de levar a preciosa semente. Não é fácil a semeadura. Jesus não disse que seria fácil. Encontraremos muitos espinhos, muitos obstáculos no caminho, muito cansaço, muita fadiga, lágrimas, e recebemos pedradas. Sim, recebemos pedradas, portas na cara, zombarias, mas a recompensa é grandiosa. No Salmo 126, verso 6, está escrito que aqueles que levaram a preciosa palavra em lágrimas voltarão com alegria, trazendo seus molhos. Deus não deve nada a ninguém. Então, Romanos, capítulo 10, versículo 15, Paulo diz: e como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Novamente, Paulo aconselhou a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, né, para sofrer as aflições, mas fazer a obra de um evangelista. Todos que querem fazer a obra do Senhor padecerão tribulações, aflições. Não é vida fácil. Vede nosso Senhor. Nosso Senhor foi parar na cruz, por minha causa e por tua causa. E vamos ficar de braços cruzados? Não fazer nada por um que está precisando de socorro? Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Não teremos misericórdia daqueles que estão à nossa volta? A missão começou em Deus. Deus começou a missão. Deus Pai enviou Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho enviou Deus Espírito Santo. Jesus disse: não deixarei órfãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, enviou a igreja, enviou a mim e enviou a você. Estamos indo ou estamos de braços cruzados,
no conforto do nosso lar, da nossa casa, não oramos, não jejuamos, não consagramos, não intercedemos, não contribuímos, não evangelizamos. Que exemplo de cristão somos nós? É hora de despertar. Deus abençoe.